Então, nós vamos trabalhar com exercício ministerial. Espero que tenha ficado bem claro. Dom é a graça, o carisma que Deus nos dá. Ministério é um exercício do dom. Então, o exercício ministerial é a forma de você servir. A palavra ministério quer dizer serviço. Vai servir com o quê? Com o dom que Deus dá. Então, vamos pensar. Nós vamos pensar no exercício ministerial em algumas perguntas para favorecer nosso entendimento. Quem deve servir? Então, todo cristão é chamado para ministrar, é chamado para servir. Quando a gente diz que todo cristão é chamado para servir, nós estamos dizendo que há uma vocação divina para o serviço. Eu queria que vocês guardassem essa questão aqui que eu estou falando da vocação para o serviço. Todo cristão é chamado. O que é vocação? Chamado. Na palavra, no original, no Novo Testamento, a palavra chamado quer dizer o quê? Vocação. Você é um vocacionado, um chamado para o serviço. Quando a gente for estudar vocação do ponto de vista de uma disposição interior para fazer alguma coisa, por exemplo, o Aurélio, estou indo para o dicionário, ele diz que vocação é uma índole, é uma força interior que me impele a fazer alguma coisa. Isso é a vocação. O que é que me impele a fazer alguma coisa? É um chamado para fazer aquilo. É aquela inclinação para você fazer determinado tipo de ministério. Então, quando eu falei aquele exemplo da professora de crianças, então eu falei assim, o dom é ensino. Não tem dom de criança, né? Uma pessoa um dia disse assim, meu dom é trabalhar com crianças. Não está correta a forma de falar. O seu dom é ensino. Agora, o seu ministério é com crianças. Então, a pessoa que tem a vocação para o serviço, seja qual for, quando eu falo agora serviço, eu estou falando de forma geral. A gente serve ensinando, pregando, evangelizando, aconselhando, contribuindo, intercedendo, evangelizando, avançando com o evangelho em povos não alcançados. Quando eu falo da evangelização em povos não alcançados, estou falando do desbravador, aquele que vai ao campo que ninguém foi. Aí esse dom, há um artigo do Silas Tostes sobre esse dom de apóstolo. Existe apóstolo hoje, aí a gente diz assim, o apóstolo, como a igreja primitiva teve, os 12 que Jesus chamou, e depois Paulo, que veio como abortivo, não tem não. Não tem não. Porque a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, aqueles que transmitiram a doutrina cristã. Essa daí não tem mais.
Esse apóstolo não tem mais. Para ser apóstolo, lembra da escolha de Matias? Tinha que ter visto o Senhor, acompanhado o Senhor até a sua ascensão. Tinha esse critério. Então, a gente tem apóstolo hoje, como esse colégio apostólico, não. A gente tem apóstolo hoje, como algumas igrejas, que coloca o apóstolo é aquele que está acima do pastor, acima do bispo, uma questão hierárquica. Não tem, não. Isso não está na Bíblia, não. Agora, nós podemos indicar, identificar aqueles que são chamados para ir desbravar campos que nunca recebeu o evangelho. Aí a gente pode dizer o missionário. É o missionário quem vai. Na Bíblia tem um nome, o dom de missionário? Não. Mas a gente não acredita que tem missionários na igreja? Tem. Então, como é que a gente identifica o missionário no texto bíblico? O apóstolo. Efésios 4:11 tem 5 dons ministeriais. Quando eu falo dons ministeriais, estou dizendo dons de liderança. O dom de apóstolo, em Efésios 4:11, é o dom de missionário. Por quê? Por que chegou a essa conclusão? Porque a palavra no original quer dizer o enviado. Apostolê é o enviado. Quem é o enviado é o apóstolo. Mas a gente não precisa chamar nenhum missionário de apóstolo. Mas a gente pode identificar o ministério do missionário como um apóstolo. Percebe? Há coisas que a gente atualiza na hora de interpretar, mas não precisa da gente usar essa nomenclatura. Por quê? Porque pode confundir o apóstolo do colégio apostólico, que foram aqueles que estiveram com Jesus. Então, não dá para confundir. Agora, tem missionário na igreja? Tem. Então, quem deve servir? Quem tem os dons do Espírito Santo. E o missionário transcultural, aquele que tem adaptação para viver em outra cultura, para falar uma outra língua, para servir fora do seu contexto natural, é um apóstolo, no sentido de missionário. Essa interpretação você encontra nesse artigo de Silas Tostes, no livro de Perspectivas da Missão Mundial. Agora, se você for perguntar, Augustus Nicodemos, ele é um conservador. Vocês conhecem, é um calvinista. Então, com todo respeito a ele, que eu tenho, é um grande mestre na igreja brasileira. Um grande mestre. Se você for ouvir o vídeo dele, e eu aconselho que você ouça, abre o YouTube e põe lá, dons espirituais. Ele vai analisar Efésios 4:11. Primeiro, ele analisa a partir do 6. Então, dá uma visita lá o site dele, esse slide que ele preparou sobre dons. Muito bom, eu uso ele. Só que
quando ele vai falar do dom de apóstolo, ele diz: não existe hoje. O dom de apóstolo foi para os 12. Então, eu quero ouvir os apóstolos hoje, eu vou ouvir o que foi escrito no Novo Testamento. Então, eu não posso falar de dons para vocês sem dar esse destaque a essa divergência. Mas é como eu disse para vocês, a gente não precisa estar chamando nenhum missionário de apóstolo, não precisa. Mas podemos dizer que existe o dom de missionário hoje. É uma questão de interpretação. Agora, queridos, eu estou chamando a atenção de você, porque você está fazendo um curso que vai te dar um certificado de que você é um evangelista. Então, você precisa ouvir várias formas de interpretação. Tem pessoas que vêm fazer o curso do Betel, vêm fazer teologia, e só quer ouvir o que a sua igreja ensina, o que ele acha que é a melhor interpretação. A gente tem que estar aberto. Tem que estar aberto. A palavra de Deus não falha. Os absolutos de Deus estão na palavra. A palavra diz Efésios 4:11. Deus deu dons à igreja. E fala do dom do apóstolo. Então, pode ter interpretações diferentes. Agora, eu quero também trazer esse conselho para vocês, né? Que quando a gente fala de dons, a gente não pode falar só que os pentecostais é quem crê nos dons. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Augustus Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, né, são de uma igreja conservadora, Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos dois creem nos dons espirituais. Creem no dom de profecia, creem no dom de língua, só não creem no exercício público, que o pentecostal tem mais evidências. Falei de evidência, não falei de crer. De crer, eles creem. Então, não é só pentecostal quem crê nos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém pode negar o texto. O texto sagrado está ali. Agora, quem crê que os dons cessaram, tem essa turminha aí, de uma igreja muito tradicional, conservadora. Entre os conservadores, tem aqueles que dizem o dom cessou. Mas eu estou falando de dois grandes mestres da igreja hoje, que não são pentecostais, e que ensinam, e que pregam, e que dizem, né, que tem dons do Espírito Santo na igreja de hoje. Então, nós cremos na contemporaneidade dos dons. Cremos que os dons é para hoje. Então, nós queremos servir a igreja com os dons que Deus dá. Agora, se você diz assim, mas eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de línguas, aí eu digo, olha, se você tem esse dom de línguas, a Bíblia diz que não é com ele que você vai servir a igreja, não. Então, busque outro dom para servir. Por quê? Porque o texto diz, quem fala em línguas, fala só para si mesmo, para sua edificação pessoal. Por quê? Porque você está falando, ninguém está entendendo, então não vai edificar o outro. Então, a gente tem que ser mais ordeiro, quer dizer, a gente tem que ser mais normativo,
no uso dos dons. Por isso que Paulo tem o capítulo 14, do 14 e 12, né, de 1 de Coríntios, ensinando a ordem do culto. E é nessa ordem do culto que ele diz: tem dom de línguas, fique calado, fale só com você e Deus, não é? Agora, vamos buscar os dons para servir, vamos buscar o dom do serviço. Tem esse dom, né? Dom do serviço, aquela pessoa que se dispõe a fazer tudo que vem à mão, tudo que tem necessidade, a uma dedicação, a uma espontaneidade para ajudar em todas as áreas. É o dom do serviço. Agora, você vai servir também, né, com o dom do artesanato. É um dom. E é bíblico, eu já falei para vocês sobre ele em Êxodo 36, não foi? Sobre Bezaleel e a Oliabe, a quem Deus deu dom de artesanato. Então, a mulher pode servir com o dom de artesanato? Sim. Sim, faz um grupo na igreja para ensinar pintura, ensinar a trabalhar com costura, ensinar a fazer bijuterias. Tem muita criatividade. Quem tem o dom de artesanato, o dom de culinária, vai servir ao Senhor, né, com aquela habilidade que você tem. Então, gente, quem é que tem que servir? Quem tem que servir, quem tem o dom. Então, vamos ser chamados para ministrar. Porque o ministério é determinado pelos dons. Nós já vimos isso. E existe uma ampla variedade de ministérios. Vê só. Por que existe uma ampla variedade de ministérios? Porque existe uma ampla variedade de dons. É o texto bem clarinho, lá de 1 de Coríntios 12. Há diversos tipos de dons. Há variedade de ministérios e variedade de formas de servir. 3 coisinhas, viu? Está lá no verso. Está lá no verso. Então, variados ministérios. Por quê? Porque você, com o dom, como eu já falei, de ensino, você pode ter um ministério de ensino com criança e outro tem o mesmo dom, é o dom de ensino, mas o ministério é com adulto. Não dá para trabalhar com criança. Não tem jeito. A gente não fala assim, né? Não tem jeito com criança. Tem um dom de ensino para trabalhar com adultos. Então, variedade de ministérios. O ministério pode ser exercido no trabalho diário, onde o cristão pode impregnar seu contexto secular com o evangelho. É o que nós estamos dizendo. O ministério não é só dentro da igreja. Então, vamos servir na profissão, vamos servir dentro e fora da igreja. Não podemos pensar numa igreja que fica ensimesmada, né? O líder só engordando as ovelhas e alisando o pelinho das ovelhas e não botando elas para trabalhar. Então, isso não é bíblico, não. Tem que... Não é, gente? A gente tem que levar para o serviço, porque se deu os dons, deu para o serviço. Não dá para pensar no evangelho que não leve as pessoas para servir. Mais um pontinho. Onde devemos servir? Quem vai responder aonde eu vou servir? A paixão. O que significa a paixão? É um desejo dado por Deus que nos impele a servir.
a um determinado povo ou comunidade. Então, o pastor, né, eu creio que o irmão Benedito, não conheço outro pastor nesse grupo, mas se tem um pastor, é porque a sua paixão é a igreja, né? Você deseja trabalhar com a igreja. Então, a paixão é o desejo dado por Deus, que nos impele a servir a um determinado grupo, né, um determinado povo, uma determinada área de atuação, né? Eu coloco aqui, gente, o Gilberto Celete, porque esse homem, ele tem mais de 60 anos, ele é o secretário executivo, sabe de onde? Da APEC. A APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças. Onde está a paixão desse meu irmão Gilberto? A paixão dele é crianças. Ele trabalha preparando o professor de criança há décadas. Onde é que está a paixão dele? Crianças. Vive Clive. O que é que eu digo desse servo de Deus? Ele é da Nova Zelândia. Eu estive com ele aqui em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Né? Ele sai, Nova Zelândia é primeiro mundo, ele sai para trabalhar com favelados nas Filipinas, onde existem inúmeras favelas. Mas ele não vai para morar num bairro nobre e trabalhar com favelados, não. Ele foi morar dentro das favelas. Qual é a paixão desse meu irmão? Pessoas em condição de alta vulnerabilidade, né? Pessoas muito pobres. Então, é aí que está a sua paixão. Aí eu ponho Bruga. Quem é Bruga? Uma missionária de Joinville, ministério belíssimo. Com quem? Com drogados. Quando Deus a chamou, disse, você vai morar com eles. Ela disse, meu Deus. E Deus disse para ela, sabe qual é a diferença entre você e eles? É que você já conheceu a graça e eles não. Então, gente, o que é a paixão? É quando somos impelidos por Deus para trabalhar com certo tipo de pessoas. Então, drogados, Bruga. Bem, tem vários no Brasil, né, gente, que trabalha com centros de recuperação. Então, a diferença na esfera de ação. A diferença na esfera de ação. Quer dizer o quê? Deus, quando nos chama para servir, ele nos dá uma esfera de ação. Paulo está dizendo aí em Gálatas 2:8. Deus me escolheu para trabalhar com os incircuncisos, os gentios. E a Pedro deu o ministério com os circuncisos. Paulo estava dizendo, Deus deu a Pedro o ministério para trabalhar com Israel, com o povo de Israel. E a mim me deu o ministério entre os gentios. O que é isso? Esfera de ação. Isso é muito importante você saber, porque às vezes a gente quer dar conta de todo mundo, o amor pelos perdidos, quer fazer tudo que a gente ouve, né? Ouve os apelos, ouve os desafios. O seu ministério tem uma esfera de ação. Descubra a sua paixão. Você vai descobrir sua esfera de ação. Certo? A diferença na dimensão ministerial. Então, gente, aquele pregador, aquele evangelista, como Billy Graham, todo mundo sabe, né? A história do maior evangelista do
século passado, uma evangelista do mundo, Billy Graham. Este grande evangelista, ele foi conhecido no mundo, ele visitou mais de 100 países, fazendo campanhas evangelistas em grandes estádios. Levou milhares e milhares de vidas para Jesus. Estou falando de dimensão ministerial. Agora, Ronaldo Lidório foi fazer uma pesquisa entre tribos desconhecidas. E ele encontrou ali um homem leigo, totalmente desconhecido. Ninguém sabia quem era aquele homem. Naquela aldeia, ele era um evangelista. Ele estava levando pessoas para Jesus. Então, eu estou falando de quê? Dimensão ministerial. Então, se Deus te dá uma dimensão ministerial mais larga, não se orgulhe disso. O Deus tem seus propósitos para cada um. Se Deus te dá um ministério mais restrito, você não é menor do que Billy Graham. Você só deve ser fiel àquilo que Deus põe em suas mãos. É isso que nós queremos falar com relação ao exercício ministerial. Agora, o que é que vamos fazer? Os dons respondem o que é que vamos fazer. Não é isso? Já estamos muito conscientes disso, né? Nós já dissemos várias vezes, né, que nós podemos dar nossa contribuição através dos dons. E existe combinação dos dons. Então, no exercício ministerial, eu preciso de dons que venham fortalecer meu dom principal. Já vimos isso, não vou demorar aqui, também o tempo não dá. Nós precisamos lembrar que há diferentes tipos de ministérios. Então, quando eu falo de diferentes tipos, estou falando também de diferentes tipos dentro de um mesmo dom. Por exemplo, o plantador de igrejas. Tem um missionário que é usado por Deus para plantar igrejas. Um evangelista. Olha, meu evangelista, você deve ser um plantador de igrejas. Então, essa forma de você exercer seu ministério de evangelista plantando igrejas é maravilhosa. Porém, aquele outro evangelista também é chamado por Deus para evangelizar através de uma ação social. Ele abre uma ONG, e através dessa ONG, ele alcança a comunidade. Então, o que é que nós estamos dizendo? Que há diferentes tipos de ministérios, mesmo dom, não é? Que é o dom de evangelista, mas diferentes formas de exercer. Por exemplo, o pastor, tem pastor que é administrador, mas tem pastor que não é administrador, ele é pregador. Então, o que é que vai acontecer? Os dons decidem o tipo de ministério e a forma de servir no ministério. Como eu falei para vocês, há diferentes formas de servir. Então, há diferente forma de pastorear. Pastorear administrando e pastorear pregando. É dessa forma. Como é que eu devo servir? Eu devo servir com o meu estilo pessoal. É o que eu falei para vocês, não é? Que a gente ia tocar aqui no estilo, porque cada um tem a sua peculiaridade. Cada personalidade é uma e é única. Então, como é que eu vou servir no meu estilo? Quais são esses estilos, né? Então, os diferentes traços de personalidade manifestam diferentes estilos ministeriais. Né? Já estamos cientes disso. Então, há elementos do estilo ministerial. Quais são esses elementos? Pessoas que se motivam
motivam, né, por tarefas e pessoas que são motivadas por pessoas. O que é que significa isso? Então, vamos ver aqui. Motivados pela tarefa. O conteúdo principal do seu ministério é cumprir tarefas que beneficiam o outro. Qual é o enfoque principal? Realizar tarefas. Então, essa pessoa está preocupada com o que ela vai fazer. Aí você vê aquela irmãzinha ou aquele irmão que está sempre na programação, né, de realização de eventos, realização de chás, realização de ministério de evangelização, de tarefas de conferência missionária, motivado por tarefa, motivados por pessoas, é o conteúdo principal do seu ministério. Isso inclui o quê? Pessoas. Qual é o seu enfoque principal? Relacionamentos. Qual é a diferença aqui? Depende da personalidade. Há pessoas que são motivadas por tarefas, são aquelas pessoas que gostam de organizar, pessoas do gabinete, né? Pessoas que gostam de trabalhar com papéis, gostam de trabalhar com projetos, ela põe tudo esquematizado, é uma coisa maravilhosa. Precisamos dela? Precisamos. Mas também precisamos de pessoas motivadas por pessoas. Por quê? Porque, às vezes, a que é motivada por tarefas, ela quebra os relacionamentos, ela pode causar problemas no grupo, porque ela quer o dever cumprido. E ela não está preocupada como a pessoa está se sentindo, né? É aquela questão ali, né? Você está programando uma conferência e você deu as tarefas, o líder, né? O dom de liderar, deu as tarefas. Aí o motivado por tarefa vai organizar tudo e tudo vai estar a contento. Só que a pessoa que ficou responsável para ornamentação, trazer as bandeiras, colocar todas as coisas bem organizadinhas, essa pessoa ficou com dor de cabeça. Aí, no dia, ela diz, diga para meu líder que eu não vou não, que eu não estou se sentindo bem. Então, esse líder, motivado por tarefa, não vai aceitar essa desculpa, não. Não é verdade? Então, a pessoa motivada por pessoas, ela vai dizer, você está com dor de cabeça, então você mande essas bandeiras, você faça essas bandeiras chegarem aqui, nós não podemos ficar sem as bandeiras. Então, ela vai dizer, não podemos prescindir do seu trabalho, né? Então, gente, pessoas relacionais são necessárias no grupo de ação para o ministério ser desenvolvido. Precisamos, pessoas relacionais. Mas também precisamos de pessoas motivadas por realização de tarefas, senão a coisa fica só no nível do relacionamento. Eu não quis magoar fulano, ela disse que não podia vir, eu disse tudo bem. Então não dá, a obra vai sofrer. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos do equilíbrio, tanto motivados por pessoas como por tarefas, devem valorizar o desenvolvimento de relacionamentos e a realização das metas. Então, tem metas a alcançar? Tem. Então, vamos distribuir as tarefas. Agora, não espere daquela pessoa muito relacional que ela vai cumprir as tarefas da mesma forma daquela pessoa que é motivada por tarefas. Então, você precisa conhecer seus liderados para que você possa distribuir as tarefas, porque isso depende do perfil de cada um.
Então, amados, nós vamos concluir esse módulo com a palavra de Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor nos use com os nossos dons, que o Senhor nos use no ministério, quer dizer, no exercício do serviço, e que Deus nos use no nosso estilo de ser, na nossa forma de ser, né? sem usar máscaras, né? Mas na autenticidade da nossa personalidade, né? Porque Deus usa cada um como somos, né? Como somos. O ideal de Deus é que cada um dê sua contribuição na sua forma de ser, personalidade, e na sua forma de fazer o serviço. Amém? Tem alguma pergunta? O próximo slide aqui, o meu irmão Márcio, que fez esses slides, ele colocou aqui meus 3 livros e os Chamados por Deus, que foi organizado por mim também. Bem, eu estou para ouvir vocês sobre esses últimos slides, se vocês querem um esclarecimento ou querem dar uma contribuição. Então, se não existe, eu não sei se a nossa diretora, me falaram que a diretora vai ter a palavra. Tem alguém querendo falar aí? Sim, eu quero falar aqui. Pode falar. Não compreendi aqui no ministério, aliás, no exercício ministerial. Por que servimos? Então? Sim, e nessa parte, deste ponto aqui, no slide, eu não compreendi bem. Qual é o slide? Eu vou passando para você me dizer, tá? Exercício ministerial. No exercício ministerial. Sim, então não compreendi bem. Sobre motivação, é? Sim. Sobre a motivação. Motivação pelas pessoas. Sim. Motivação é aquilo que move a gente, né? O que é que me move? O que me move é gente. Então, se é gente, eu quero ver todo mundo bem. Se o que me move é gente, eu vou fazer tudo para ver todo mundo feliz. Eu vou estar preocupado com o quê? Vou estar preocupado em querer atender as pessoas. É gente, é pessoa que eu quero ver abençoada, que eu quero que seja alcançada por Deus. É minha motivação, é o que me leva a trabalhar. E isso mostra o quê? Minha personalidade é relacional. Quer dizer, eu gosto de relacionamento com gente, com pessoas. Isso não quer dizer que eu vou esquecer as tarefas, não. Mas o que mais me motiva não são as tarefas. O que mais me motiva é ver as pessoas alcançadas, as pessoas bem. Agora, aquela pessoa que é motivada pelas tarefas não quer dizer que ela não goste de gente, não quer dizer que ela não queira ver as pessoas bem. Mas a personalidade dela é muito mais inclinada ao serviço, à questão do que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Eu não quero deixar que as metas sejam alcançadas. Nenhum nem outro vai querer que as metas não sejam alcançadas. Porém, aquele que é motivado por tarefas, que é aquele que tem
sensibilidade de ver as coisas acontecendo, o dever cumprido, ele vai ser mais exigente. É aquela personalidade mais exigente, que não vai estar preocupado com a dor de cabeça do seu fulano que não cumpriu a tarefa. Ele não está preocupado, não. Ele está querendo que as coisas sejam realizadas a contento. Por isso, ele não é tão relacional como aquele que é motivado pelas pessoas. Vamos buscar um exemplo. Pastor, vamos dizer que você, na sua igreja, é uma pessoa que no seu ministério, você revela uma motivação por pessoas, você é relacional. Aí você está programando um trabalho, vamos dizer que você quer fazer você quer mudar a sua EBD, sua escola bíblica dominical. Aí você vai estar de olho em pessoas que tenham, né, o dom de ensino e que sejam aquelas pessoas que mantêm uma boa relação com os outros. Porém, para ser secretário, para ser tesoureiro da EBD, você está querendo uma pessoa que se preocupe com as contas. O seu tesoureiro tem que estar preocupado com as contas, com as tarefas. Ele vai ser motivado para dar para você um relatório direitinho. Olha, tem tantos ausentes, tantos presentes. E quando uma pessoa chegar para distraí-lo, ele diz, não, agora não. Deixa eu terminar aqui minha tarefa. Eu estou centrado naquilo que eu estou fazendo. Já o outro que você escolheu para ser professor, ele vai estar ali dando a aula, aí chega alguém e diz, olha, tem um aluno aqui que está passando mal. Aí ele diz, então, peraí, olha, gente, eu vou parar a aula, porque a gente tem que atender o nosso amigo. Percebeu a diferença de personalidade? Sim, percebi. É nesse sentido, não quer dizer, por isso que colocamos aqui no final, tem que ter um equilíbrio. Não quer dizer que a gente vai. Você é motivado só pelas tarefas, você vai desvalorizar o outro, você não vai ter um bom relacionamento? Claro que sim. Mas é mais difícil para essa pessoa, viu? É mais difícil. Por quê? Porque ela quer dar conta. Você deu a tesouraria para ela, ela quer dar conta ali, o relatório tem que sair. Então, você, na hora de servir, tem que estar observando isso. O relacional é excelente para o aconselhamento, não é para o discipulado. Agora, na hora de você fazer uma campanha evangelística, aí você vai dizer para aquele que é motivado, né, pelas tarefas, você vai dizer, olha, você vai dar conta aqui de toda a programação, trazendo folhetos, você vai dar conta de todo o material, você vai dar conta do som, vai ter que ter um bom som, vai ter que ter instrumentos. Veja, na hora de você dividir, é diferente, né? A personalidade humana se motiva de forma diferente. Ajudou, pastor? Amém. Obrigado. Ajudou muito. Eu estava mesmo sem percepção aí. Então, nossa irmã vai falar, nossa irmã diretora. Sim, boa noite. Renata. Sim, que aula maravilhosa. O pouco que eu peguei aqui me edificou bastante. Boa noite, amados, paz do Senhor para todos.
Rapaz. Ainda, eu sou a Renata Almeida, diretora do EAD, acho que eu falei com quase todos vocês, né? E, assim, esta é a última aula do módulo que vocês estão assistindo, participando, e eu gostaria de louvar a Deus pela vida das nossas professoras, a missionária Durvaline, a missionária Aline, que esteve também da nossa grande contribuição, e gostaria, assim, de expressar, então, em nome do EAD, a nossa gratidão a Deus pela vida e ministério das irmãs, por terem aceitado o nosso convite e terem dado nesses 4 encontros aqui com a nossa equipe, né, com o nosso grupo, o nosso curso aí, Capacitação de Evangelistas, essa matéria, esse módulo tão enriquecedor, tão abençoador, que nos abre a visão e nos prepara para grandes coisas que Deus tem aí pela frente ainda, no mistério de cada um de vocês. Então, receba a nossa gratidão, missionária Durvalina, seu tempo é precioso. Obrigada. Sei o quanto a senhora é envolvida com tantas responsabilidades, mas não nos deu um não, né? Nos deu um sim, aceitando ministrar esta matéria, esse módulo. Eu fico bastante agradecida a Deus pela sua disponibilidade em servir a este grupo, a esta causa. Mais uma vez também agradeço à missionária Aline. É uma alegria, Aline, tê-la conosco, saber que isso aqui a gente já tinha conversado, né? A oportunidade de você estar também colaborando com o EAD do Betel. Então, fico muito feliz pela sua vida, do seu esposo, por estarem também atuantes nesse trabalho. E a cada aluno, né, que participou desse módulo, quero deixar aqui minha palavra de incentivo, que perseverem, sabe? Isso é apenas o início, o curso está apenas começando, e os próximos módulos, eu já quero dizer para vocês quais são. A Jéssica, a missionária Jéssica, também nossa gratidão, viu, Jéssica? A sua vida é muito preciosa para nós nesse trabalho. Louva a Deus por Irmã, você. tá saindo muito baixo o som, viu? Tá baixo o som? Melhorou? Melhorou sim, ficou melhor. Então, nossos próximos módulos, na segunda-feira, teremos Fundamentos Bíblicos e Teológicos do Evangelismo com o Dr. Sérgio Lira. Então, segunda-feira à noite, né, vocês não devem deixar de estar presentes nesta aula com o Dr. Sérgio Lira. É uma bênção, uma pessoa assim que tem um tempo bastante desafiador. Dá licença, Pois Renato. Pois não. Eu quero incentivar vocês. É um enriquecimento vocês terem doutor Sérgio Lira como professor. Verdade. Um incentivo. Hoje eu passei um vídeo, missionária Durvalina, no grupo, incentivando todos a estarem presentes, né, nessas aulas, porque nosso objetivo é preparar lideranças, é preparar vocacionados, é preparar homens e mulheres de Deus para o serviço no reino, né? Então, assim, eu só aceito a justificativa de não poder estar conosco nessas aulas de híbrido, quem, porventura, justificar que está trabalhando naquele horário, alguém que tenha outro curso que não possa mexer no horário do outro curso e uma aula, enfim, algo realmente que justifique a pessoa assistir depois a aula gravada, que justifique mesmo, mas que sejam exceções. Eu falei que desmotiva o professor e desmotiva também o colega se abrirmos essas aulas e a minoria se interessar em participar nesse modelo ao vivo aqui através da internet, né? Então, assim, nosso desejo, amados, era que todos vocês estivessem no internato, aqui em João Pessoa, dormindo e acordando, como eu passei 4 anos, como a missionária Durvalina passou 4 anos. O nosso desejo é que vocês estivessem treinados por Deus 24 horas para o ministério, para o chamado que Deus está dando a cada um. Como muitos não podem estar no internato, nem podem estar nos seminários presenciais, Deus abriu essa oportunidade do EAD também alcançar a sua vida e lhe treinar. Mas nós sabemos que a qualidade do nosso treinamento não pode ser comprometida. Nós estamos aqui lutando para que, do mesmo jeito que os demais são treinados no internato e no presencial, vocês recebam também um excelente preparo. Deus abençoando aí seu ministério. Então, assim, por favor, não deixe de participar nas segundas à noite e nos sábados de manhã dessas aulas. Apenas um ano vai voar. Daqui a pouco vocês vão dizer, estou recebendo o certificado, estou recebendo a
minha conclusão de daqui a pouco acaba. Então, aproveitem o máximo cada aula, cada momento com os colegas e com esses nobres professores, homens e mulheres que Deus tem levantado no Betel brasileiro, né? Então, o pastor Sérgio Lira é uma pessoa assim, muito preciosa para nós também, e vai estar dando a aula agora, começando segunda-feira, sobre o módulo Fundamentos Bíblicos e Teológicos do Evangelismo. E no sábado pela manhã, teremos o pastor Alan Richard, que vai estar ensinando hermenêutica, tá bom? Então, são 2 aulas preciosas também, todo o curso preparado com muito zelo, com muito amor, e nós enxugamos, né, a nossa matriz curricular. Então, assim, o que você ia fazer em 2 anos, agora vai poder fazer em 1 ano, então não justifica você não participar conosco, tá bom? Então, por favor, se tiver alguma justificativa, passa para mim, passa para a Jéssica, porque a gente quer saber o que é que está acontecendo. Só não assista se não puder mesmo, aí tem a opção da aula gravada, tá bom? Para você repor e fazer suas atividades, se envolver, não desista, persevere. E, mais uma vez, minha gratidão a esta aula tão preciosa. Eu queria orar, encerrando, agradecendo a Deus. Alguma pergunta sobre o que eu disse? Eu queria dizer que foi um prazer também estar com vocês. Um abraço a todos, que eu não conseguia ver, né? Que a gente não consegue ver, é horrível. Mas foi bom estar com vocês. Obrigada, Aline, obrigada, Jéssica e a Renata, por estarmos juntos nesse curso. Juntos. Obrigada, missionária. E a missionária Adriana Urban, que é nossa coordenadora, geralmente é ela que faz essas considerações, né, finais, agradecimento, mas hoje ela não pôde, por isso eu estou aqui substituindo, tá bom? Vamos orar, encerrando a aula? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso, aprendendo do Senhor, aprendendo da tua palavra, aprendendo através das tuas servas que o Senhor chamou para esse trabalho tão profundo, tão especial de ensinar, de ministrar. Deus, muito obrigada pela vida da missionária Durvalina, pela missionária Aline, por todos os professores que o Senhor tem nos dado, pelo Betel brasileiro e por cada aluno. Muito obrigada. Nós não estaríamos aqui se não existissem esses alunos tão preciosos que o Senhor chamou, escolheu e colocou em Betel para um tempo de preparo, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, e o Senhor estará com certeza abençoando essas vidas e usando-as para que muitos outros sejam alcançados para ti, edificados e sejam assim abençoados. Muito obrigada, dá uma noite de descanso, renova as nossas forças, nos dê uma semana abençoada, abençoa as tuas filhinhas, recompensa-os, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, é o que nós te Amém. nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas. Obrigada, Deus abençoe. Deus Boa noite, abençoe. Jéssica. Boa noite. Boa Bom noite, dia. paz. Bom abençoe. dia, Benedito. Boa noite. Isso. Bom descanso, Benedito. Vai dormir agora. Amém, obrigado. Boa noite, Alisson. Amém, Boa obrigado. noite, Juliana, Cleide, Rivana. Boa noite, missionária.